Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estou fazendo aqui um vídeo para a gente aprofundar um pouquinho a escola empirista, né? Com esses três autores, o John Locke, o Francis Bacon e o David Hume. Já foi falado em sala de aula, a gente já conversou sobre o Francis Bacon, sobre o Locke. Vou aprofundar um pouquinho esses dois e falar um pouco sobre o David Hume também, certo? Bom, primeira coisa, né? Bom, já tinha falado, vou só relembrar, o John Locke, então, ele é o, digamos assim, considerado o pai do empirismo, né? Hobbes, que a gente conhece da política, né, da filosofia política, também fez empirismo na ciência, né? Filosofia da ciência. Também fez filosofia da ciência na escola empirista, mas ele é mais conhecido pela filosofia política, né? Bom, o Locke, então, aquilo que eu já tinha falado, então, ele tudo para ele é proveniente todo conhecimento adquirido pelo homem é proveniente das sensações, né, da experiência. A mente, então, seria a tábula rasa, a folha de papel em branco, onde essas experiências, as sensações são inscritas, né? São escritas, impressas nessa folha de papel em branco ou na tábua rasa ou tábua rasa, tanto faz. Bom, alguns detalhes a mais, então, para a gente aprofundar um pouquinho. Tá, mas como isso é feito, né? Como é que a gente escreve, então, imprime, o que vocês queiram, como a gente escreve ou imprime na folha de papel em branco ou na nossa mente, né? Esses dados do mundo, né? Esses dados das sensações. Bom, a mente, então, ela faz um rearranjo de ideias simples, formando ideias mais complexas. Mas como assim, né? Como assim? Bom, o que ele diz, né? O que ele diz para a gente tentar entender como é que isso acontece? Bom, ele diz o seguinte, né? Ideias complexas vão ser o resultado, certo? Desse rearranjo das ideias simples. E como é feito esse rearranjo, certo? Bom, as ideias simples vêm então dos objetos, né? Já que a fonte é a sensação, vem do nosso contato com os objetos. Para ele, os objetos eles têm dois tipos de qualidades. As qualidades primárias e as qualidades secundárias, certo? Bom, as qualidades primárias são as características físicas, então, né? A extensão, a forma, a altura, o volume do objeto. Imaginem uma caneca, por exemplo, né? Imaginem que ela tem, né? Ela é um cilindro, ela tem uma alça, ela tem uma profundidade, ela tem uma altura. Então, isso são características primárias desse objeto. Os objetos também têm qualidades secundárias. Como assim? Bom, uma caneca de café aquecida no micro-ondas, ou sei lá como vocês possam pensar, ela tem uma temperatura, né? Uma temperatura, e a gente toca nela, a gente vai sentir alguma coisa, a gente vai sentir uma temperatura maior do que a normal, certo? E isso, né, é uma qualidade secundária dessa caneca. Ela também pode estar em temperatura ambiente. É uma qualidade secundária. Se tu passar a mão na caneca, tu vai ter uma textura mais lisa, mais rugosa da caneca. Isso é uma qualidade secundária também.
Bom, mas por que se divide isso em duas? É que ele diz que essas qualidades secundárias, elas dependem do indivíduo, elas são muito individuais. Por quê? Por exemplo, ele dá ele mostra o seguinte fato. Tu tem 3 cumbucas d'água, uma morna, uma quente, uma norma, uma quente, uma morna e uma fria. Se tu botar uma mão na água quente, né, e uma mão na água fria, e depois tu tirar essas mãos da água quente e fria e colocar uma de cada vez na água morna, tu vai ter uma sensação de calor diferente para cada mão, certo? Então isso é algo que afeta o indivíduo de maneira diferente, assim, né? Um indivíduo vai sentir de um jeito, o outro vai sentir de outro. Essa é a ideia dele. Bom, então como é que, voltando às ideias complexas, né? Então essas qualidades primárias e secundárias são a fonte das ideias simples, ok? Então a gente poderia pegar uma caneca, esquentar um café no micro-ondas, e aí a gente teria a qualidade primária. Se a gente fosse beber o café segurando na caneca, a gente teria a qualidade primária, né? Que é a forma, a extensão, o volume da caneca, mais a qualidade secundária, que é a temperatura da caneca, a textura da caneca, olhando a cor da caneca, branca, preta, vermelha, né? E o que faz com que a gente entenda essas qualidades? O que faz com que a gente componha essas ideias complexas? Aí ele fala que a gente tem operações mentais inatas. Não confundir com Descartes, que ele fala em ideias inatas, né? Lembram, né? Aquelas colocadas por Deus na nossa mente, né? Do Descartes. Não, são operações mentais inatas. Combinação, comparação, categorização, né? Abstração. Todas essas operações fazem com que a gente entenda, né? Que a gente compreenda, que a gente crie uma ideia, sobre a caneca e sobre o líquido que está na caneca, ou sobre a cor da caneca, né? Então essas operações mentais é que fazem a combinação, digamos assim, vamos usar uma das operações, para a gente criar uma ideia complexa, sobre o dado sensível, né? Entendem? Com essa combinação de qualidade primária do objeto mais a qualidade secundária, essas operações mentais é que constroem então essas ideias complexas, de a gente conseguir enxergar uma caneca e ter toda essa ideia sobre ela, né? Uma ideia de volume, de forma, de altura, de profundidade, e aí de cor, textura, de calor, de frio, de temperatura, ok? Certo? Então isso seria um aprofundamento assim do empirismo do Locke. Bom, Francis Bacon, a gente já falou um pouquinho, né? E só vou aqui lembrar um pouquinho pra gente, certo? Bom, ele criou o método indutivo, então o método da experiência, né? Ali está escrito observação, regularidade, análise, generalização, né? A gente já viu em sala de aula, né? Demos o exemplo do Covid, né? A experiência, então, faz com que tu observe muitos casos, né? Para ter uma regularidade.
se funcionou determinado medicamento, né, dentro de uma certa porcentagem requerida, a gente analisa e cria uma lei geral, ou seja, esse medicamento está pronto para uso. Mas ele tem que ser experimentado, observado, e tem que ver se funciona em uma quantidade requerida, uma grande quantidade, para que ele seja efetivo. Bom, ele tem a frase saber é poder, que era menos do que uma ideia de grandeza, é uma ideia de conhecimento, né? É um poder no sentido de utilizar a natureza para o bem, para melhorar a vida das pessoas, né? Bom, para terminar então a teoria dos ídolos. Então rapidamente nós temos o ídolo da praça, do teatro, da tribo e da caverna. A praça, só para lembrar vocês, são as palavras, né? As palavras, elas na ciência, elas têm que ter um conceito comum. A gente tem que entrar em acordo ao que significa determinado termo dentro da ciência, para que não haja as confusões, né, sobre cada um conceituar determinado aspecto da realidade de uma maneira e não vai se entender. O do teatro são então as filosofias mal demonstradas, as doutrinas, filosofias mal demonstradas ou impossíveis de serem demonstradas. O ídolo da tribo é o senso comum, né, a observação rápida do ser humano sobre as coisas. O exemplo da impressão que a gente tem do Sol, a impressão que a gente tem que é o Sol que gira em torno da Terra, e não, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol, né? O ídolo da caverna, então, são os nossos preconceitos. Muito comum na internet, muito comum na vida atual. A gente se agarra em nossa maneira de pensar e a gente não dá espaço para novas teorias, novas maneiras de ver o mundo, certo? Bom, já ficou um vídeo grande. O próximo eu faço do David Hume.